bem-vindos ao nosso segundo dia do terceiro Fórum Movimento para Todos, Movimente-se em Live, atividades físicas em tempos de pandemia e no novo normal. Evento organizado pelo Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde, o NUMES, em parceria com os 3 cursos de Educação Física da Unesp e apoio do convênio Unesp Santander. Eu sou a professora Camila Bonani da Silva, docente do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, Presidente Prudente, e mobilizadora local do NUMES. Nesse segundo dia, estou acompanhada da Thaís Drielli dos Santos da Costa, aluna do curso de Geografia da Unesp Ourinhos, ex-presidenta e atual membro da Atlética de Ourinhos, que comigo atuará como moderadora. A palestra de hoje será ministrada pelo professor doutor Fábio Santos de Lira e terá como tema Benefícios da Atividade Física na Pandemia. Antes de iniciar a palestra do dia, convido a todos para um momento ativo com a Brenda Castro, que tem bacharelado em Educação Física pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, de Presidente Prudente. Olá, boa noite. Tudo bem? Antes de começar essas palestras, vamos levantar um pouquinho da cadeira e ativar o corpo. Vamos quebrar o sedentarismo. Tudo bem? Então levanta, afasta a cadeira, vamos dar um pouquinho de atenção para o nosso corpo. Agora eu vou passar 10 minutinhos de uma ginástica laboral que eu normalmente faço em empresas, para o pessoal que fica em escritório muito tempo sentado. Tudo bem? Então, eu vou pedir que vocês cruzem os dedos e empurrem soltando o ar para frente e voltem fechando a escápula atrás. Levemente. Solta o ar, empurra. Inspira, volta. Sem subir o ombro, tá bom? Daqui já abre os braços bem grandão. E vira as mãos, ó, para fora. Palma para fora. Separar das pernas, olha para cima, respira bem grandão. Agora, ó, 3 tempos. 1, 2, 3. Aí, dá um abraço bem grandão em você mesmo, braço direito por cima. Respira. Enche o pulmão, solta devagar. Agora, vamos abrir de novo. Mais uma vez. 1, 2, 3. Braço esquerdo por cima, abração. Abrindo bem as escápulas, abrindo bem as costas. Respira e inspira. Solta lentamente o ar. Mais uma vez. Ótimo. Dá uma soltadinha nos braços, uma rodadinha no ombro para trás, para frente. Vamos dar uma atençãozinha para o pescoço. Ok? Sem entortar o corpo, sem jogar para lado nenhum. Mantém estável, leva só o queixo para cima, com carinho. Levemente, mexe de um lado para o outro. Sem causar tensão, relaxamento. Aí, agora vamos para a lateral. Então, palma da mão direita em cima da orelha esquerda, passou a cabeça por cima do braço, relaxou o braço esquerdo, ombro para baixo, inspira. E expira lentamente, deixa alongar essa musculatura sempre tão tensionada do trapézio, deltóides. Solta devagar, solta os ombros, palma da mão esquerda na orelha direita, deitou a cabeça no braço, relaxou o braço direito. Segura um pouquinho aqui comigo, rapidinho.
Aí, ótimo. Agora vamos dar um pouquinho de carinho para os nossos quadris. Então, movimenta de um lado para o outro. Movimenta um pouquinho o pé. E aí eu quero que você deixe o seu quadril do lado direito, estique o braço direito, palma da mão para o teto. E leva, 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 inspira. Solta o ar, volta. Para o outro lado, levou o quadril para a esquerda. Inspirou, subiu o braço, palma da mão para cima. Soltou o ar, voltou. Ótimo. Agora, perna direita. A perna esquerda vai ficar de base, destravou o joelho. Sobe aqui a perna. Roda o pé. Isso. Mesma perna, se a gente precisar de apoio, pode ir lá na parede. Segura atrás. Segura, segura, segura. Aí, dá um chutinho pra frente. Ótimo. Perna esquerda. Abraçou. Rola a pontinha do pé. De um lado e do outro. Mesma perna, puxou atrás. Segura. Aí, um chutinho. Tudo certo. Vamos agora separar as pernas. Levar o quadril lá para trás. E vamos. Mão direita lá no pé esquerdo, sobe. Mão esquerda lá no pé direito e sobe. Vamos lá? Soltou o ar. Foi. Trocou. Direita e esquerda. Vamos lá. Mais uma de cada lado. Aê, ótimo, maravilha. Agora, vamos cruzar os dedos e apoiar aqui atrás do pescoço. Inspira e abre bem o peito. Soltou. Vamos voltar e dar mais uma atençãozinha para os nossos braços, para as nossas mãos. Então, pessoal que fica muito no escritório, vamos dar uma atenção na mobilidade para não causar ler. Então, aproveita, levanta e sai do sedentarismo. Vamos lá. Mão direita, palma para cima, puxa todos os dedos. Pode segurar um pouquinho mais. Mesma mão direita, palma para baixo, para dentro. Para fora. Sem tensionar o ombro aqui, relaxa o ombrinho. Eita, que quer subir o ombro. Mão direita, palma, mão esquerda, palma para cima. Para fora e para cima. Mesma mão, baixou. Para fora. Aí, vamos só relaxar o ombro mais um pouquinho, rotaciona ele para cima e para trás. Solta. Ok. Vamos só soltar os quadris antes de sentar para contemplar essas palestras. Então, jogou para a direita, para frente, para o lado, atrás. Vamos lá. 3 círculos para cada lado. Terceiro. Trocou, começou na direita, levou para trás, esquerda, rodou. Outro lado. Aí, isso. Aquela última espreguiçada lá em cima. Ótimo, estão preparados para começar a palestra. Para mais dicas, aulas como essa, podem me seguir no meu Instagram, tá bom? Brenda Oli Castro. Vamos lá assistir as palestras, então. Obrigada pela atenção. Brenda, agradecemos o aquecimento
E dando continuidade ao nosso evento, convido o professor Dr. Fábio Santos de Lira, que é docente do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp Presidente Prudente, e membro da Sociedade Internacional de Exercício e Imunologia. O professor Fábio ministrará a palestra Benefícios da Atividade Física na Pandemia. Lembrando que, após a apresentação, o professor Fábio abrirá espaço para responder as perguntas encaminhadas via chat. E aproveito para agradecê-lo mais uma vez por aceitar participar do nosso evento. Boa noite Camila, Sofia. Quero agradecer o convite de vocês para participar desse evento. E eu vou trazer um pouco para vocês, eu vou colocar a aula aqui, sobre o tema que foi solicitado. Vocês enxergam a minha apresentação? Só para me dar um feedback, ver se está certinho. Está aparecendo, Fábio, pode continuar. Tá, obrigado. Bom, o tema, né, que calha com o momento que nós estamos vivendo, né, os benefícios da atividade física na pandemia. É um tema bastante debatido, né, e nós, profissionais de educação física, temos a obrigação, né, e esse evento ele traz, tem esse comprometimento de evidenciar para as pessoas o quão importante é a prática do exercício mesmo nesse período, tá? O que eu vou convidar vocês, né, o que eu vou proporcionar nesse nosso bate-papo, e depois gostaria bastante de receber perguntas para a gente ter trocas de experiências, não somente o fato dos benefícios da atividade física na pandemia, tá? Que o exercício físico ele tem um papel fundamental, né? Até mesmo um papel determinante para a pessoa ter gozar um bom estado de saúde, ou se ela vai ter uma incidência menor de câncer, enfim, isso tudo, acredito eu que a maioria das pessoas, né, elas estão cansadas de escutar. A grande problemática que eu vou apresentar para vocês, né, dentro desse olhar, é o porquê, né, acho que às vezes as pessoas não fazem essa reflexão. Se o exercício físico faz tão bem, o contrário será verdadeiro? Será que a falta de exercício é tão ruim assim? Né? Então, o que eu convido vocês agora é refletir um pouco por que a falta de exercício ela é tão prejudicial à promoção da saúde, né? E aí a gente vai entender um pouco por que essa prática regular, né, como uma atividade que a Brenda ofereceu para vocês, que foi algo muito gratificante para o nosso corpo e não demorou nem 10 minutos, né? A prática repetida dessas tarefas diárias pode gerar um quadro de saúde benéfico para vocês ao longo da vida, tá bom? Então, o que eu gostaria de apresentar para vocês é o oposto, né? O oposto daquilo que era proposto, que eram os benefícios da atividade física. Eu quero falar como que está o quadro das pessoas que não fazem exercício físico ao redor do mundo. Tá? Então, esse é um dos últimos levantamentos, né, um dos últimos globais, né, de 2013, mostrando o número de pessoas sedentárias ao redor do mundo. Né? Vejam que países de primeiro mundo e até países em desenvolvimento, eles exibem um alto número de pessoas, né, da sua população, não pratica nenhum tipo de atividade física diária, né? Você vê que Portugal, 53% da população
portuguesa é sedentária, ou seja, não faz nenhum tipo de exercício. Estados Unidos, Canadá, África do Sul, mais de 50%, né, 52%. Quando eu vi esse estudo, o que veio na cabeça é que os Estados Unidos seria o país com o maior número de sedentários, mas não, tem outros países que estão em destaque nesse quesito, tá? E no Brasil, qual que é o cenário, tá? Dados do IBGE. No Brasil, quase 46% das pessoas, da população brasileira é sedentária, tá? Isso são dados do IBGE de 2013. Então, ou seja, quase metade da população brasileira não faz exercício físico. Então, se você é uma pessoa que está olhando essa aula agora e não faz exercício, você está nesse grupo aqui, ó, tá? De 45,9%. Aqui, 25,6% pratica algum tipo de esporte e 28,5% pratica algum tipo de atividade física. Quando nós pegamos essa quase metade da população brasileira e vamos olhar o gênero, né, o sexo, 50% são mulheres. Então, dessa população sedentária, né, tem uma leve vantagem aí que as mulheres elas exibem um comportamento, né, um estado sedentário superior aos homens, tá bom? E o que é mais preocupante nesse cenário, né, das pessoas não estarem fazendo exercício físico? É que com o avançar da idade, né, as pessoas vão se tornando sedentárias. Então, aqui é o número, é o percentual de pessoas sedentárias nessa faixa etária dos 15 aos 19, e se nós acompanharmos aqui, a partir dos 45 anos, né, metade dessa população, nessa faixa etária, ela se encontra em uma condição sedentária, né, ela não pratica nenhum tipo de exercício. E com o avançar dos anos, né, aqui de 65 anos até 74, né, quase 65% da população não faz exercício, tá? Então, parece que as pessoas vão envelhecendo e vão deixando de se envolver com aquela prática de esporte ou com a prática de atividade física. Bom, frente a esse cenário, qual que é a grande preocupação? Que a pirâmide etária, né, não só no Brasil, mas no mundo, né, o que era aquele formato de pirâmide aqui de 2013, até mesmo antes de 2013, né, que tinha como a sua base aqui a população jovem adulta, e essa transição, né, da pirâmide, ela tá em mudança, ela está em constante mudança. Então aqui a expectativa para 2040 e 2060, né? A nossa pirâmide ela está se invertendo, ou seja, teremos uma faixa etária predominante de pessoas acima de 50 anos, tá? Porque as pessoas estão vivendo mais, né? Todo o avançar da tecnologia, da medicina, enfim, as pessoas vivem mais, né? E isso está gerando uma alteração nessa pirâmide da faixa etária. Bom, junto com essa alteração que a gente está falando, tanto da faixa etária quanto das pessoas sedentárias, aumenta a ocorrência de doenças crônicas, né? Ontem vocês viram a aula do professor Solac, que ele mostrou a pandemia e doenças crônicas, né? E essas doenças crônicas estão intimamente relacionadas com aquele comportamento sedentário e com o avançar da idade, né? Então, aqui, ó, a ocorrência de doenças crônicas com o aumento da idade. Então, aqui, de 20 a 39 anos, que é essa faixa adulto-jovem, né? 23% exibe doenças crônicas. Se a gente avançar um pouco mais, aqui acima dos 50 anos,
quase 65% da população exibe doenças crônicas, né? As mais comuns, obesidade, diabetes mellitus do tipo 2, alguns eventos cardiovasculares, né? Hipertensão, e acima dos 64 anos, né? Quase 80% da população nessa faixa etária exibe doença crônica. Então, é muito difícil ver uma pessoa com a idade avançada não ter nenhuma doença crônica diagnosticada. Tá? É muito difícil, né? Uma pequena parcela aqui, esse dado do Brasil, de só 21%, e é um dado antigo, de 2008. Né? Esses números, eles tendem sempre a crescer. E a grande questão que eu quero mostrar para vocês, né, que esse cenário que está sendo construído tem um ramo econômico que está se beneficiando disso. Né? As pessoas vivendo mais, não fazendo exercício físico, e elas tendo agregada alguma doença crônica nesse seu dia a dia. Quem que está ganhando com tudo isso? O varejo farmacêutico. Né? É difícil a gente conhecer uma pessoa que com a idade avançada, ou até mesmo nem precisa ter uma idade avançada, né? Ter 40 anos ali, meia idade, que não toma algum tipo de medicamento. Né? E esse é um ramo da economia que tende a crescer a cada ano que passa. Né? Então, eles é um ramo que não tem prejuízo, ele só tende a crescer. Tá? Então, esse combo, né, o sujeito, a população vivendo mais, vivendo sedentária, né, isso acompanhado de alguma doença crônica, os únicos que estão ganhando com isso é o varejo farmacêutico. E aí, o desafio, né, para os profissionais da área da saúde, que caminho que vocês querem seguir? Né? Querem seguir por um caminho, esse que eu apresentei para vocês, né, que está relacionado a doenças, né, você pode pegar esse caminho, então, se permanecer sedentário, tá? Então, esse quadro de permanecer sedentário, é certo que você vai envelhecer e vai ter doenças agregadas e você vai depender de remédios, né? Isso pensando de uma maneira econômica, né? Você compromete as suas finanças nas compras de remédios. Ou uma outra atitude extremamente simples, igual essa que a Brenda convidou vocês, para fazer exercício. Né? Todo dia ter uma rotina, né? E eu brinco com os meus alunos, que assim como você toma banho todo dia, escova dente todo dia, a prática regular de exercício físico, seja ela qual for, né, da sua preferência, é uma higiene pessoal, é uma higiene do nosso corpo. Né? E se você fizer exercício todo dia, ao longo de toda a sua vida, você tende a caminhar para uma vida saudável. Né, que é aquele pequeno percentual que envelhece e não apresenta nenhum tipo de doença crônica, tá bom? Bom, qual que por que a falta de exercício, ela está relacionada, ligada, né, com a instalação dessas doenças crônicas que nós estamos comentando. Tá? Então, esse aqui é um gráfico bem interessante que exemplifica de uma maneira didática o porquê que o sujeito que não faz exercício físico e, obviamente, geralmente esse sujeito que não gosta de exercício, ele tem um hábito alimentar extremamente inadequado. Tá? Então, o sujeito, ele além de não fazer exercício, ele consome muito alimento industrializado, rico em gordura, porque a gordura, junto com o açúcar, ela é extremamente palatável, então é gostosa. Né? Então, o sujeito sente prazer em comer aqueles alimentos. Tá?
E essa dupla, né, sedentarismo e a alimentação não adequada, né, em excesso em muitos casos, vai levar a um aumento da gordura abdominal. Então, geralmente, né, tem o aumento aqui da parede do abdômen, né, da barriga, chamada a barriga de Chope, né, o nome popular dito. E esse aumento da região abdominal, né, o aumento do acúmulo de gordura nessa região está relacionada com várias doenças. E por que ela está relacionada com doenças? Porque existe uma série de alterações nessa gordura que vai determinar a ativação do sistema imune, né? Vocês estão escutando muito esse termo ultimamente, né? Porque a questão do novo coronavírus, que o nosso sistema imunológico ele não reconhece o vírus e por isso que as pessoas ficam doentes, né? Então, não só a entrada de um vírus, como esse novo Covid-19, mas o aumento de gordura também ativa o sistema imunológico, né? Então, esse aumento de gordura abdominal ativa as células do sistema imune, né? Essas células vão se infiltrar nesse tecido adiposo e vão gerar um quadro que a gente chama de inflamação. Tá? Então, o sujeito que ganha peso, ele está num quadro inflamatório crônico, né? Porque o sujeito ganha peso, ele permanece com aquele excesso de peso durante um bom tempo. Tá? Então, o que se imaginava que era só uma questão estética, hoje já se sabe que essa gordura é determinante para ele desenvolver inúmeras doenças, né? Como o diabetes, né? Resistência da insulina, a aterosclerose, que é a formação, né? O entupimento das artérias, crescimento de alguns tipos de tumores e várias doenças neurodegenerativas, né? Então, dentre essas doenças, uma das mais comuns tá a depressão, ansiedade, não chega nem a ser o Parkinson, né, que também pode ser defragado por conta desse aumento da gordura abdominal, e o Alzheimer. Então, o simples fato da pessoa não fazer exercício, né, ao longo da sua vida, e a gente observa que isso vem acontecendo de maneira precoce, porque tem o número de crianças com sobrepeso e que não fazem exercício físico e que têm uma alimentação inadequada tem crescido de uma maneira significativa nos últimos anos, né? Nessas últimas décadas. E esse simples fato de você não fazer exercício compromete e é determinante para você desenvolver algum tipo de doença no futuro. Então, aquele pensamento que nós tínhamos, né? A atividade física, quais são os benefícios? São inúmeros benefícios, né? E que vocês já estão cansados de saber. A pergunta contrária é por que a não realização de exercício faz tão mal? Aqui está bem exemplificado o quão maléfico, né, uma pessoa pode expor o seu corpo se ela não realiza a prática regular de exercício, né? Não é aquele futebol no final de semana, uma natação no domingo, né? O que a gente fala que é uma prática regular. E de acordo com as diretrizes, né, com os guias das grandes instituições de saúde, tem que ter um acúmulo mínimo de 150 minutos semanais de atividade física para você ser considerado uma pessoa fisicamente ativa, tá bom? E esse cenário, né? Por que o exercício ele é tão importante para a manutenção da nossa saúde? Essa figura ela é fantástica porque o título dela é o que todo mundo queria, né? É chamado de o exercício a pílula mágica, né? Se tivesse todos os benefícios da prática regular do exercício fosse colocado em um comprimido, né, todo mundo iria comprar esses comprimidos, né? Embora tenha muita gente, muita empresa
farmacêutica indo atrás desse composto, né, até o momento eles estão longe de colocar todos os benefícios do exercício físico dentro de um comprimido, né, porque a prática regular, né, a contração muscular, né, esses simples exercícios que a Brenda ofereceu aqui para a gente, altera a produção de inúmeros hormônios, inúmeras proteínas no nosso corpo, que tem ação em vários sistemas fisiológicos. E isso faz com que, né, diariamente, essa produção dessas proteínas pela musculatura esquelética, decorrentes do exercício, preserva o nosso sistema cardiovascular, preserva, né, a manutenção da nossa massa muscular, então ele consegue captar o açúcar de maneira adequada, consegue queimar a gordura de maneira eficiente, preserva o sistema nervoso central, então a pessoa que faz exercício tem uma memória muito melhor, tem um tempo de reação, né? Imagina que vocês estão colocando um copo em cima do armário e algum outro objeto cai, né? Então você consegue ter um tempo de reação muito mais rápido pelo simples fato que você faz exercício e aquele exercício libera proteínas que faz com que o seu sistema nervoso central funcione de maneira muito mais eficiente, tá? Essa que é a grande beleza da pessoa que faz exercício. A simples caminhada no parque, né? A questão de, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, eu não tenho dinheiro para pagar um personal. O simples fato de você fazer caminhada no parque, que não tem nenhum custo, né? Você precisa de um tênis, mas não precisa ser o melhor tênis, um tênis que seja confortável no seu pé já é suficiente para você ter todos esses benefícios sem custos elevados, tá bom? E de uma maneira geral, né, o exercício físico regular, ele gera esse fator de proteção, ele também gera efeitos anti-inflamatórios, então pessoas que já treinam, caso venha a se contaminar com algum tipo de vírus, o corpo consegue reagir de uma maneira muito mais eficiente, muito mais precisa para eliminar o vírus. Então, por isso que falam que pessoas que que já praticam exercício regular há muito tempo, mesmo que elas venham a se infectar com o novo vírus, a probabilidade delas se recuperarem é muito mais rápida, tá? E, então, essa que é a grande questão dos benefícios acumulados do exercício ao longo da vida. E, obviamente, né, se você faz exercício de maneira regular, você previne um aumento daquele tecido adiposo na região abdominal, que é um dos fatores principais que está relacionado com a instalação de inúmeras doenças, né? Então, essa prática de exercício é fundamental para a manutenção de um estado de saúde e para você prevenir a instalação de doenças no decorrer da sua vida, né, com o avançar da sua idade. E uma última questão, que é algo extremamente relevante nesses dias atuais, né, na verdade, não falo nem dias, agora são meses de confinamento, de estresse, de mudança de rotina, de hábito. A prática de exercício, o que já sabe é que ela produz uma proteína chamada de fator neurotrópico derivado do cérebro, tá? E essa proteína, ela está relacionada, né, quando você faz exercício, você aumenta a produção dessa proteína e ela está relacionada com a prevenção da depressão, síndrome do pânico, assim como Alzheimer, Parkinson. Então, é um efeito, né, uma comunicação direta que esse título traz do músculo com o nosso cérebro,
tá? É uma comunicação no qual fazer exercício é uma maneira de você prevenir alguns distúrbios de ansiedade nesses dias atuais no qual a gente está vivendo, né? E só uma mensagem, o nosso corpo, tá? Isso aqui é uma capa de uma das revistas mais lidas do mundo, né? A Nature. O ser humano, ele nasceu para fazer exercício, né? Aqui está falando que nasceu para correr, mas nós não fomos criados, né? Numa escala evolutiva para ficar sentado o dia inteiro sem fazer nenhum tipo de exercício físico. Nosso corpo foi feito, né, foi programado de uma escala de evolução para fazer exercício. Por isso que a ausência de exercício está relacionado com a instalação de várias doenças, tá? Então, aqui o que eu tinha falado para vocês, no dia que conseguirem colocar todos esses benefícios do exercício em uma caixa, né, de remédio, esse vai ser o remédio mais vendido do mundo, né? Mas está muito longe, né? Eu acho que isso é algo quase impossível de se fazer. Então, o que você tem que fazer é procurar um profissional da saúde, um professor de educação física, que elabore e prescreva o treinamento para que você mantenha o seu corpo ativo e mantenha o seu corpo saudável, né? O treinamento físico, ele cria um ciclo virtuoso, né? No qual você tem os benefícios relacionados a essa prática. E o sedentarismo cria um ciclo vicioso, no qual você tende a ter efeitos deletérios no decorrer da sua vida. Esse daqui é um livro, né, só para quem tiver curiosidade, nós escrevemos, eu e mais 2 amigos, a Bárbara e o Fabrício, a professora Bárbara e o professor Fabrício, sobre sedentarismo, né? É um guia prático do diagnóstico à prescrição de exercício físico, e esse foi lançado no ano passado, e esse ano vai ser lançado um livro sobre obesidade, também um guia prático do diagnóstico à prescrição de exercício. Esse está programado para ser lançado agora no final do mês, tá bom? Agradeço mais uma vez, a oportunidade para falar aqui com vocês, e agora abro para perguntas, né, para a gente bater um papo sobre algumas dúvidas ou até mesmo curiosidades que vocês tenham, tá bom? Obrigado, Camila, Sofia, Thaís. Bom, Fábio, muito obrigada, parabéns pela sua brilhante apresentação, muito didático, né? Contribuiu muito aí para o nosso evento. A gente está esperando aqui as perguntas no chat. Se vocês puderem, a Thaís vai organizar. Antes de ter a primeira pergunta, eu vou, para a gente não perder tempo, eu vou fazer uma pergunta. Posso? Deve. Fábio, sempre, né, às vezes tem essa dúvida, né, algumas pessoas perguntam isso, e você, sendo um estudioso do sistema imunológico, acho que você é uma pessoa certa para responder, né? Então, quando uma pessoa que não está acostumada a realizar treinamento, né, ela pode ter prejuízos em seu sistema imunológico se começar a treinar? Quais cuidados essa pessoa deve tomar para não ter esses prejuízos? Ou é lenda? Não tem nada a ver essa questão dos prejuízos. Eu penso assim, a pessoa, de repente, a gente é muito imediatista, né? A gente tem, infelizmente, todos, né? A gente tende a ser assim. Então, a pessoa, ela cultivou uma vida sedentária por anos, aí ela quer treinar, começar a treinar hoje e ter resultado mês que vem, né? E, geralmente, é isso que a gente deseja, né? E o que você pode falar em relação a isso? A questão do exercício, nós temos que enxergar o exercício exatamente como um remédio, né? Como um remédio que a gente tem que saber a dose
que a gente tem que tomar, né? Se você tomar uma dose muito alta de algum remédio, você pode ser envenenado com aquele remédio. E se tomar uma dose muito baixa, você não vai ter efeito nenhum. Então, a pessoa sedentária que quer iniciar um programa de treinamento físico, ela precisa passar por uma série de avaliações, né, que a gente chama de anamnese, né, e para que o profissional que vai prescrever o treinamento, ele conheça a pessoa, conheça a rotina daquela pessoa, o objetivo daquela pessoa, e como ela não está acostumada a fazer exercício, esse profissional ele vai ajustar a carga para que ela se adapte àquela rotina, né? Então, quando você faz exercício, você dá um estresse, né? O exercício físico é chamado de estresse mecânico, né? Você estressa o seu corpo porque você, pessoa sedentária, não está acostumada a fazer aquele tipo de exercício. E o seu sistema imunológico também precisa se adaptar àquela nova rotina. Se a pessoa que nunca fez nenhum tipo de exercício, né, eu vou dar um exemplo, a pessoa ela quer correr 10 quilômetros, mas ela nunca nem andou 1 quilômetro. O que pode acontecer no dia seguinte é a pessoa estar com os membros inferiores, superiores, todo dolorido, né, porque ela deu uma sobrecarga muito intensa para o seu organismo. E geralmente, Camilo, o que acontece se essa pessoa está querendo emagrecer, que é o que geralmente acontece, ela passa a não comer direito, então ela faz uma restrição energética muito severa, porque ela fala, eu vou comer pouco e fazer muito exercício porque eu quero emagrecer. E quando ela faz isso, né, tira a alimentação e joga muito exercício físico, ela pode debilitar, né, assim, de uma maneira bem didática, ela diminui a quantidade de nutrientes para a célula do sistema imune. E aí, se a pessoa faz isso segunda, terça e quarta, na quinta-feira ela pode ter uma dor de garganta, nariz escorrendo, dor de cabeça. Por quê? Porque ela deu uma sobrecarga muito alta para o seu organismo e as células do sistema imunológico delas, por mais que elas conheçam o vírus da gripe, né, que é um vírus comum, não conseguiu eliminar aquele vírus. E aí ela teve alguma manifestação, né, esse vírus se instalou e deu ao que a gente chama de infecção do trato respiratório, que o mais comum é a pessoa ter uma dor de garganta, por conta que ela errou na dose. Errou na dose do exercício e ainda fez uma restrição energética. Aí essa pessoa vai ficar 7 dias sem fazer exercício, em casa, né, de cama, comendo, e aquilo que ela teoricamente teria ganhado, né, de benefícios em 3 dias, vai por água abaixo. Por isso que o profissional bem qualificado, ele consegue ir ajustando a dose, né, para o sujeito que é sedentário. Se ele é sedentário e tem uma rotina uma rotina do emprego dele, não deixa ele fazer exercício, né? Eu não consigo 1 hora, eu consigo meia hora, né? Então ele vai ajustando de acordo com a sua disponibilidade, mas lembrando que, né, esse imediatismo ele é frequente, mas não é duradouro. E a pessoa que chega num estado muito bem treinado, às vezes você vê, né? Mas o fulano, olha lá, ele corre meia hora por dia, olha como ele tá sarado, ele tá bem, mas o cara faz isso há 20 anos, né? A pessoa quer sempre, em um mês, quer estar pronta para ir para a praia e tirar as fotos. É mais ou menos isso que acontece. Então, sim, a pessoa pode deixar o sistema imunológico dela fragilizado se ela errar na dose de exercício físico. Muito obrigada, fui contemplada. Thaís, perguntas? Boa noite, professor. Boa noite, Thaís. Queria agradecer a palestra, falar que para mim foi bastante
enriquecedor. Vou começar com a pergunta da Carla Tavares. Uma pessoa que pratica atividade física e para, quanto tempo depois o corpo começa a ter efeitos de sedentarismo? Parei por 3 meses, perdi massa magra e senti dores. Agora eu voltei e me sinto bem melhor. A pergunta da Carla, Thaís, ela é uma pergunta frequente, né? Assim, o exercício físico, quando você está realizando ele, você demora para ver os efeitos, né? Só que ele tem uma questão muito, que a gente chama que é muito ingrata. Se você para de fazer o exercício, principalmente do ponto de vista do nosso músculo esquelético, então se você faz musculação, ou se você faz corrida, em poucos dias, em 2 semanas, você já começa a perder todas essas adaptações, 15 dias. Né? O sistema fisiológico que permanece com a adaptação do exercício por um período maior, Carla, é o sistema cardiovascular, né? Ele demora até 3 a 4 meses para perder aquela adaptação, mas no geral, 15 dias você já começa a perder, né? 3 meses, então, você tem quase que, você voltou ao estágio que você era antes de treinar, tá? Mas uma notícia boa para você é se você volta a treinar, o seu corpo se adapta muito mais rápido, né? Porque você já fez uma sessão de treino, então você volta, você tem uma adaptação muito mais rápida. Mas o exercício, ele tem esse teor de ingrato, né? Você parou de fazer, você em 2 semanas perde aquela adaptação. Thaís? Camila? Acho que a próxima pergunta, Thaís. Obrigada aí pela resposta. Acredito que a Carla Tavares foi contemplada. A Carla, pelo que eu entendi aqui desde ontem, e pelo que eu sei, ela gosta de treinar, ela estava bem fisicamente, né? E a pandemia atrapalhou ela. Thaís? Estou aqui, está travando aqui um pouquinho, mas vamos para a segunda pergunta. Susan Mara dos Santos, ela está perguntando, para as pessoas acima de 50 anos, qual o melhor exercício? O nome dela é Susan? Isso. Susan, o melhor exercício é o exercício que você prefere. Não existe, né, não tem nenhuma recomendação se é natação, se é musculação. O importante é você fazer exercício, tá? Então, aquele exercício que é da sua preferência, que você gosta de fazer, esse é o melhor exercício, tá? Não tem nenhuma evidência, né, no cenário científico mostrando que a musculação é melhor do que a caminhada, ou que a natação é melhor do que uma modalidade de luta, ou uma modalidade de esporte. O importante é você fazer exercício. Certo, professor. Tenho mais uma pergunta do Eduardo Cocubum. Não conheço mais. Não conhece. Isso aumentaria o risco para a COVID, a imunossupressão ao exercício intenso? Boa pergunta, professor. É uma brincadeira que eu não conheço. O professor Eduardo é uma referência na nossa área. Esse questionamento, ele foi feito, né? Ele está sendo feito, bastante discutido, e o que a gente tem observado, né, nessas discussões é que, embora eu tenha dado esse exemplo para a Camila, né, de fazer exercício e a pessoa ter alguma infecção do trato respiratório,
induzir, né, vamos pensar assim, num cenário, pessoas jovens, saudáveis, que geralmente faz essas estratégias que a Camila comentou, tá? Para um sujeito entrar num quadro de imunossupressão, né, um jovem, teoricamente saudável, é muito difícil, né? O quadro de imunossupressão, ele é mais evidente relacionado ao exercício, em maratonistas, pessoas que fazem triatletas ou ultramaratona. Essas pessoas estão sujeitas a um quadro de imunossupressão. Agora, pegando o meu exemplo, né? Eu corro 3 vezes por semana, 10 quilômetros. Eu tenho uma noite de sono adequada, tenho uma alimentação adequada, o meu nível de estresse não é tão elevado, né? Isso depende da função de cada pessoa. Mesmo que eu queira correr 22 quilômetros, 20 quilômetros, né, que eu dobre o meu volume de treino na semana, é muito difícil eu exibir um quadro de imunossupressão. É muito difícil induzir essa falha do sistema imune. Quem geralmente apresenta essas falhas são o grupo de risco, né? Pessoas que têm alguma doença já estabelecida, então pessoas que têm DPOC, pessoas que têm diabetes mellitus do tipo 2, obesos, né? Por conta de um quadro inflamatório extremamente exacerbado durante muito tempo, né? Então, o sistema imunológico dessas pessoas que têm doenças crônicas, né, e, obviamente, pessoas acima de 60 anos, que têm alguma doença crônica associada, o sistema imune dela está sendo ativado há muito tempo. Então, a probabilidade de falhar o sistema imune é muito maior. Por isso que eles são chamados de grupo de risco, né? Mas tirando esse grupo de risco, é difícil alguém ter essas infecções do trato respiratório. E só um adendo, o professor Eduardo Cocobum escreveu um dos capítulos do livro que eu mostrei para vocês, né? Ele que deu todo o contexto introdutório daquele livro. Eu agradeço mais uma vez o professor pela participação do livro e pela pergunta. Legal, Fábio. Tenho mais uma pergunta aqui da Andreina Alessandra. Quando uma pessoa que praticava exercício acaba tornando-se sedentária, qual método poderia ser utilizado para que essa pessoa volte a ter ânimo para treinar? Alessandra, né? Alessandra. O ânimo, assim, ó, eu falo até por experiência própria, né? Quando a gente está treinando e para de treinar, o parar de treinar a gente quebra aquela nossa rotina e entra numa nova rotina. E aí retomar uma rotina de treino não é algo tão fácil de fazer, né? Mas uma das questões que eu sempre vejo como estratégia, né, para retomar a atividade é fazer atividades em grupo, né? Ou ter uma amiga, um amigo, namorado, namorada, enfim, alguém que te leve junto para que você volte a ter uma rotina de exercício. Você tem um livro bem interessante do professor Lancha Júnior e da Luciana Lancha, que é chamado de coach nutricional e da atividade física. Não sei se o termo é esse, mas o que em termos práticos eles tentam explorar é falar assim: o que te dá prazer? Me dá prazer ver o meu filho feliz. Então é ver seu filho feliz? Então, tá, mas o que deixa ele feliz? É ir jogar futebol. Ir jogar futebol, então
eu vou levar ele para jogar futebol, aí você pode levar ele e ver se naquele local que você está levando ele, você pode fazer uma caminhada, você pode juntar um grupo de amigas e também jogar futebol, algum outro tipo de esporte. Você tem que buscar dentro, né, uma razão é, muito particular sua do que te dá prazer, né? Então, às vezes o comum das pessoas é falar assim: ah, mas eu não quero fazer caminhada e eu não quero ir para academia. Eu não gosto de caminhada e não gosto de academia. Mas a pessoa nunca experimentou fazer uma aula de judô, né? Ah, judô tem algum preconceito, algo do gênero. E aí, quando você começa a experimentar novos esportes, né, e outras vivências, talvez em algum... eu gosto de falar muito do SESC, né, porque o SESC oferece uma gama de atividades, desde dança até artística, né, cênicas. É importante você descobrir o que te dá prazer. Aí, depois que você descobrir isso, aí você vai achar a atividade uma razão para retomar aquele treino, né? Ou até mesmo a adrenalina de alguma competição. Às vezes ir para academia ou correr na rua sem nenhum tipo de alvo, né? Não te dá prazer nenhum. Mas se você falar assim, não, eu vou treinar para São Silvestre. Ah, então eu estou determinada porque eu quero fazer a São Silvestre. Então, às vezes, isso te dá o ânimo novamente para você retomar essas atividades, né? Mas é algo bem peculiar, bem pessoal, né? Que você tem que descobrir o que te dá prazer para se envolver com alguma prática de exercício. O importante é se envolver, né? Ficar sedentário não é prazeroso, ele é cômodo, né? Porque ninguém está feliz em ser sedentário, né? Então tá todo mundo enlouquecendo porque tem que ficar trancado dentro de casa, né? Mas só sabe que está enlouquecendo dentro de casa porque todo mundo está sendo forçado a ficar. Porque antes a gente falava, queria tanto ficar em casa, agora está todo mundo em casa, e agora quer todo mundo sair para a rua, né? Então a gente tem que descobrir o que te faz feliz. Temos mais uma pergunta aqui, professor. O Marcos Vinícius, ele está dizendo boa noite, parabéns. Vivemos paradoxos. A tendência é vivermos mais, mas não necessariamente melhor. Como aliar os aspectos da saúde com possíveis mudanças de modos de vida, valores e prioridades? É extremamente elegante esse seu olhar. E é realmente eu não sei se é a questão paradoxal, né? Aí a gente entrando um pouco mais no âmbito da filosofia, Marcos Vinícius, né? Algo que eu fico questionando o tempo todo é assim, e eu acho que é essa questão, né, esses valores que você está querendo discutir. Nós vivemos para o nosso trabalho, né, para que a gente consiga ter dinheiro para fazer as coisas. E só que aí a gente tem dinheiro para fazer as coisas, mas não tem tempo para fazer o que a gente gosta. Então esse seria o cenário paradoxal, né? E aí isso faz com que a gente tenha um conforto financeiro, mas o nosso corpo em si, ele não tem conforto nenhum, porque a gente não cuida do nosso corpo, né? Então, só um exemplo até mesmo paradoxal que eu gosto de dar, né? Se você chega no seu trabalho, primeiro que todo mundo, vamos pensar que você trabalha num prédio e tem um estacionamento de 1 quilômetro quadrado, estacionamento. Se você chegou primeiro nesse estacionamento, se você é um dos primeiros a chegar na sua empresa, em termos práticos, aonde você vai parar?
bem próximo da porta, né? Então, por isso seria, né, na nossa cabeça um bônus, porque eu acordei mais cedo, cheguei mais cedo na empresa, então eu vou parar mais próximo da entrada. Esse tipo de atitude, você aumenta o seu componente sedentário. Você tá dando um bom exemplo do que não fazer para quebrar o sedentarismo, né? O que tem algumas regras e alguns países do mundo se você chegou primeiro e o estacionamento está vazio, você tem que parar na última vaga, porque como você chegou com tempo, você pode parar na última vaga e você pode ir caminhando, né, porque você tem tempo, até a porta de entrada, e aquela vaga ali que é colado na porta de entrada é pro funcionário que vai chegar atrasado por N motivos e ele precisa entrar logo na empresa, então ele vai parar na primeira vaga, né, porque ele não tem tempo. Ou levou o filho na escola, ou pegou o farol fechado, enfim. Isso é uma atitude que você pode mudar, que você quebra o seu comportamento sedentário, você faz uma caminhada, por mínimo que seja, né, 1 quilômetro você vai e 1 quilômetro você volta. Se você não faz isso, inserir essa rotina na sua vida todo dia, você já está quebrando um comportamento sedentário. Aí um outro exemplo também que eu adoro, né? Agora para nossa live, o que eu tô aqui? Eu tô com uma garrafa de água de meio litro, mas por conta do nosso espaço de tempo aqui, eu não poderia ficar saindo para ir lá embaixo na cozinha pegar um copo com água, né? Então eu pego essa garrafa. Mas no meu dia a dia, eu sei que eu tenho que me hidratar, né? Com a quantidade X de água por dia. Se eu estou aqui no escritório e me deu sede, o que eu devo fazer paro por 2 minutos no meu trabalho, desço, pego um copo com água, posso até subir com um copo, bebo a água aqui, acabou a água, deu sede de novo, né? Eu desço e pego de novo a água. Né? O que eu estou fazendo com essa simples atitude? Eu estou quebrando a cada 1 hora, a cada 40 minutos, meu comportamento sedentário, que é ficar sentado na frente do computador. Isso são pequenas mudanças que eu posso inserir no meu dia a dia, que eu vou começar a diminuir o tempo sedentário, e isso vai ter um reflexo extremamente importante na minha saúde, né? Porque eu estou aumentando o meu nível de atividade física e eu estou quebrando esses comportamentos sedentários. Né? Quem mora em prédio, mora no primeiro andar, ou no 17º, se essa pessoa, né, eu moro no 17º, é muito tempo, eu não estou acostumado, então sobe até o 5º, depois pega o elevador, sobe até o 6º, depois pega o elevador, e assim você vai criando mudando pequenos hábitos que vai agregar muito na sua saúde no avançar da sua idade, tá bom, Marcos Vinícius? Acho que é uma pergunta, assim, que a gente poderia ficar aqui, né, e se a gente fosse mais para o âmbito filosófico, é algo muito interessante discutir no dia de hoje, tá bom? Mas só para a gente refletir, né, nessas atitudes que a gente pode mudar dia a dia, né, que você consiga ter uma saúde melhor. Legal, professor. Eu estou aqui com a minha garrafinha também, mas agora estou pensando que a prática de vir com o copo. Exatamente. Tem mais uma perguntinha do Marcos Vinícius. Ele está falando o seguinte: as pesquisas também mostram. Só um minutinho. Passou aqui. As pesquisas também mostram diferenças de grau de sedentarismo entre classes sociais. As informações e oportunidades estão chegando a toda a população? Isso é algo muito evidente. Eu tenho uma boa notícia para você, tá, Marco Vinícius? Boa sim, porque nós que estamos aqui, né, eu não creio que você também
trabalhe na Unesp, ou se não trabalhar, tudo bem. A Unesp é a Universidade Paulista, e assim, não só no estado de São Paulo, mas eu vejo em várias regiões do Brasil, e até mesmo fora do Brasil, eu nunca vi uma universidade tão comprometida com a extensão como a Unesp, né? Então, o campus aqui de Presidente Prudente, que é que eu tenho, estou aqui há 7 anos, todos os professores da educação física e de alguns outros cursos oferecem projetos de extensão, e principalmente nós não limitamos a participação de acordo com a faixa etária. Mas, geralmente, o público que vem para a universidade, né, fazer os projetos de extensão são as pessoas com a renda menor. Né? Então, a gente consegue oferecer, né, projetos de extensão. Né? A Camila mesmo já teve um projeto de handball, de futsal. Eu já tive um projeto de atletismo para as crianças aqui em Prudente, na onde a gente tenta atingir essas classes mais baixa, né? Mas realmente as pessoas que têm baixa renda, às vezes elas, né? Eu lembro que um projeto que eu fiz aqui, eu tive que ir atrás da prefeitura para que eles oferecessem, como que chama? Vale transporte para as crianças virem, porque os pais não conseguiam trazer as crianças. Né? Então, de tão baixa que era a renda deles. Né? Mas a Unesp consegue, né, em um raio pequeno, obviamente, o tamanho que é o Oeste Paulista, mas consegue abranger e ofertar atividade física para a população mais carente. Mas realmente é algo, né, que tem que ser discutido e tem que ser debatido no âmbito para a mudança de políticas públicas. Né? É muito fácil, né, criar vários parques espalhados pela cidade, mas se as pessoas não sabem usar aqueles parques, né, a pessoa vai, é só bonito, mas ninguém sabe utilizar. Né? Então, falta, né, o empenho, né, por parte do setor público de não só fazer o esqueleto, mas fazer algo funcionante. Né? Então, isso leva mais para um mau planejamento de políticas públicas. Eu concordo com você, sim. Teria que ser mais fácil e teria que ser para todos, independente da classe social. Certo. Temos mais uma pergunta aqui, professor, da Francisca de Fátima Rodrigues. Boa noite. Gostaria de saber se existe um horário ou período do dia melhor para fazer exercício físico. Francisca, é que eu não vou conseguir te fazer a pergunta. Qual que é o melhor horário para fazer exercício? Você precisa saber qual que é o seu cronotipo. Você é uma pessoa que acorda, está disposta logo cedo, ou você só começa a ter ânimo depois do almoço? Ou você é uma pessoa que está super animada à noite? Dependendo do seu ânimo, né, que é chamado de cronotipo, se você é matutino, vespertino, noturno, né, é o melhor horário para você fazer exercício. Né? Teve um grande estudo chamado de Estudo do Sono, lá no Hospital São Paulo, lá no Instituto do Sono, né, que é vinculado à Universidade de São Paulo, que eles se propuseram a investigar qual que era o melhor horário do dia para fazer exercício. E o que eles descobriram o melhor horário para uma pessoa matutina é de manhã, uma pessoa vespertina é à tarde, e uma pessoa que é noturna, né, à noite. Então, vai do seu cronotipo.
né? Em que momento do dia você tem mais ânimo para fazer esse exercício? Mas o que sabem é, se você é uma pessoa que é vespertina e faz exercício de manhã, que não é o seu horário mais animada, você não tem você tem os benefícios do exercício, mas às vezes você pode potencializar se você fizer exercício de acordo com o seu cronotipo, tá? E é bem simples. Que parte do dia você está mais animada? A partir dessa informação, você pode fazer atividade naquele momento. Bom, enquanto a gente está aqui esperando para se teremos mais perguntas, né? Aproveitar para complementar aqui, o Marcos Vinícius, ele mandou uma mensagem aqui, Fábio, dizendo que ele trabalha no Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte, do CPUSP, e ele disse que tem interesse em conversar com você sobre isso. Ah, legal. Obrigado. Bom, eu acredito que podemos fechar as perguntas, até pelo horário, né? Alguém mais? Se alguém for perguntar, aproveita esse tempinho antes de fechar. Mas enquanto a gente organiza ali para ver se vai ter mais pergunta mesmo, queria agradecer, né, ao professor Fábio, né? A gente sabe bastante um do outro, é legal isso, a Unesp nos proporciona isso, né, de sermos amigos, de nos ajudarmos, de sabermos mesmo, né, o que cada um faz, né, isso, e eu queria agradecer, né, a sua participação, né, foi muito esclarecedora, né, que às vezes até o professor Cocobum complementou ali no chat, que tem a questão do exercício, né, às vezes causa muitas confusões, né, e as suas respostas foram muito boas, né, no sentido de diminuir essas confusões que as pessoas fazem, né, em relação ao exercício. Pelo que eu estou vendo aqui no chat, a gente pode fechar as perguntas. Fábio, muito obrigada. Thaís, também, obrigada aí pela ajuda. Foi uma brilhante moderadora. E eu queria aproveitar... Fábio, quer falar mais alguma coisinha antes de eu fechar? Eu quero só agradecer o convite da comissão, né, a recepção, a sua recepção, a da Thaís, né, essa interação foi bem agradável. Obrigado. Nós agradecemos. E aproveitar para agradecer também a todo mundo aí que ficou até o final, né? A gente teve um probleminha técnico no início, mas que foi resolvido, então agradecer a todos os participantes, agradecer ao Numes, né, Marília, agradecer a TV Unesp, tá? O Márcio também do Numes, e toda a equipe, né, a Daisy, que tem ajudado bastante, não podemos deixar de mencionar, né? E aproveitar, então, gente, para lembrá-los da programação de amanhã. Amanhã é o último dia, tá? Então, amanhã a gente tem a palestra que tem como tema o novo normal para atividade física na pós-pandemia. O palestrante será o professor Dr. Marcos Vinícius Narras. O moderador será o professor Dr. Eduardo Cocobum. Teremos também como moderadora a Ana Fortes, da Atlética de São Vicente, da Unesp. E o momento ativo será realizado pelo professor mestre Jean Coelho, que é um ex-aluno da Unesp de Rio Claro. Então, agradeço a todos. Uma boa